Vai iniciar. Ao vivo, meus caros. Estamos ao vivo. Maravilha. Conseguem Hoje a fazer o tela teste aí, será ver se nós quente. estamos ao vivo mesmo? Tá ao vivo, eu tô olhando aqui. Ao vivo aí, Hélio? Sim. Bom, aqui está marcando agora mesmo, já tem algumas pessoas entrando. Então, salve Maria a todos. Deus abençoe, meus caros. Que Nossa Senhora possa abençoar cada um de vocês. Bem-vindos aí mais a segunda edição aí da Live dos Amigos da Cruz. Diácono Cal, irmão Trovão, Hélio, Irineu Vitor, nosso querido amigo. Vocês podem aí dar suas boas-vindas. E hoje o tema é bom. Hoje o tema é a instituição da Eucaristia. E há uma pauta, né, um cronograma muito bom, edificante, para que a gente possa tratar aqui hoje. Boa Salve noite, Maria, pessoal. Salve Maria. Boa noite a todos aí, salve Maria Santíssima. Boa noite, povo de Deus. Que maravilha ter cada um de vocês aí junto conosco. Sejam bem-vindos. Amém. 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 Vamos lá. É uma alegria grande, Xelito, poder estar aqui reunido com os amigos da Cruz, viu? Grande alegria, irmão Trovão, Hélio de Maria, Xelito Garcia, grande apóstolo dos últimos dias, Irineu. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Todos que estão também adentrando agora nessa live conosco, né? Com um tema tão importante para a fé católica, né? A Eucaristia. Que possa ser uma live santa. Hoje, Xelito, irmão Hélio, o Hélio postou uma foto do encontro que teve, né, na comunidade missionária mariana, e eu tinha cabelos normais e barba. Não estava com o cabelo branco. O irmão Trovão, novo, o Hélio novo, né? Eu adorando o Santíssimo Sacramento. Aí eu peguei a foto, coloquei no meu Instagram, novo ali, coloquei um comentário assim: uma amizade que permanece dessa maneira é uma amizade eterna. Essa foto, nossa senhora, muita gente está falando, maravilha, né? Uma amizade na Eucaristia. E essa noite temos falado disso, da Eucaristia. Agora peço aí. Deve ter caído, hein, Irineu? Caiu não. Caiu não? Não? Aqui na minha tela saiu, tá? Só eu e o Irineu. O irmão Trovão deve... Eu tô vendo Agora todo mundo. caiu, Cal. Agora caiu. O Cal, a internet dele parece que está meio ruimzinha, né? Foi, ele avisou, né, que tava. Bom, se vocês quiserem, a gente já podia tomar o assunto, né? O Irineu podia dar as boas-vindas, o Irineu não falou nada ainda. Podia falar um pouco aí. Né? Boa noite a todos, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. É um prazer estar aí também com esses profetas aí, né? Que graças a Deus ainda tem coragem de defender a Santa Igreja, a Santíssima Virgem, a Sagrada Eucaristia, né? Um prazer estar aqui, o Celito, né? Um homem de Deus que há muito tempo já escutava falar dele, né? Martelo dos Hereges, eu não sabia quem ele era, né? Eu conheci acho que uns 6 anos atrás aí, né? Fez jus ao nome aí. O Hélio também, né? Homem de Deus, mariano aí, Deus seja louvado pela vida dele aí, né? Passou pela cruz, agora tá na glória, né? Esses dias Agora aí. sim, graças a Deus. Sim, irmão Trovão também aí, Deus abençoe a todos aí. Feliz em estar com vocês aí. E que essa noite com o Cal também, que essa noite possa ser frutífera, né? Realmente aí, porque muitos hoje se escondem a falar desses temas, né? Não tem coragem por causa da perseguição, porque aqui seguir a Cristo é a perseguição, né? Por isso que é amigo da cruz, né? Os amigos da cruz são aquele que na hora da prova permanece ali, vai todo mundo embora, a gente fica, né? Então, estamos aí, né, essa noite. Deus abençoe a todos aí, esses que estão na live também, que seja um bom proveito para todos nós aí. Amém. Ó, queria pedir para a galera, pessoal aí que está acompanhando, compartilhar, viu? Compartilhem essa live aí nas suas redes sociais, tá? Para que mais pessoas possam
tá com a gente, vocês podem ir deixando perguntas aí também, a gente está acompanhando, e durante o decorrer da live a gente vai colocando, respondendo aí as perguntas de vocês. Eu acredito, Cal e demais irmãos, que já podemos entrar no assunto, Cal, né? Você que montou um cronograma bem bacana aí pra gente, bem edificante, podia começar já a partir então a respeito da Diviníssima Eucaristia. Sim, podemos começar, né, para fazer um tempo produtivo. Agora eu vou falar meio pausadamente, porque o local que eu estou, a internet está com muita dificuldade, numa chácara em Campo Limpo Paulista, e talvez, né, a internet não esteja tão com muito tempo que eu estou. Então, acho que, não sei, até caiu a hora que vocês estavam falando, não sei se vocês rezaram ou não. Não, não rezou, não. Podemos começar, então? Sim. Sim. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pedimos nessa noite, por esta live, em nome do Teu Filho Jesus, que essa comunicação possa ficar excelente, que as pessoas possam nos compreender nessa noite, pois o tema a ser tratado aqui é um tema divino. Por isso pedimos a Trindade Santa que possa fazer-nos acessíveis às almas, aos corações dos nossos irmãos, e que possa de fato ser uma divina live, pois o tema é um tema divino. Pedimos também pela Imaculada Conceição, a Virgem Maria Todo-Poderosa, a Rainha de Fátima. Amém. Amém. Bem, como o Celito disse, a live, hoje nós temos um convidado especial, Irineu, da Cidade Apóstolo. Os amigos da Cruz estão todos aí já preparados para essa noite. Nós pensamos nessa live colocar esse tema tão maravilhoso, pois é um tema de quaresma, é um tempo de oração, de penitência, de jejum, de esmola. Mas a fé católica, ela se resume nisso. A fé católica se resume na Eucaristia, no altar. A Eucaristia é o céu na terra. Então nós pensamos em iniciar a live falando sobre as raízes da Eucaristia, que nós podemos dizer que nós encontramos as raízes da Eucaristia no judaísmo. Também, depois o irmão Trovão vai dar a sequência falando da instrução da Eucaristia nas Sagradas Escrituras, os santos padres. O Hélio de Maria vai contribuir com a vida dos santos da Eucaristia. O Cíntia, é claro, que vai trazer os documentos do magistério para nortear a fé. E o Irineu, ele é o sniper que está pronto para derrubar aquilo que se levar contra a fé católica. O Irineu, ele pode falar de tudo aqui na noite da Eucaristia. Os 4 soldados estão a posto e o sniper está preparado com a mira, bem no meio da cabeça dos hereges. Então, coube a mim, Celito Garcia, a falar as raízes judaicas, né? E eu escrevi breves coisas para a gente começar, e é claro que é no mundo judaico que a gente encontra, né, vai encontrar as raízes da Eucaristia. Mas eu anotei 3 coisinhas para iniciar, para a gente lembrar. Segundo um jesuíta, a missa não termina nunca. A missa antes, durante e depois, ela nunca termina. A missa não termina, é infinita. Segundo esse jesuíta, antes, as orações são as orações de preparação, né? O durante é a celebração em si, e o depois é a pós-celebração, quando voltamos para casa. Então a missa é infinita, né? Então, Celito, achei em São Cipriano do Cartago, irmão Trovão, Irineu, uma frase divina para os tempos atuais. São Cipriano de Cartago dizia assim: não se faça novo sem que esteja baseado no que é antigo. Na liturgia e na missa, não se faça nada de novo sem que esteja baseado no que é antigo. Olha que maravilha, parece que essa frase é para os tempos atuais.
São Cipriano de Cartago, não se faça de novo sem que esteja basado no que é antigo. Tanta gente tem que inventar tantas coisas para tornar atraente ao público, e São Cipriano fala, não precisa fazer nada de novo. A missa é a missa. A Eucaristia é o principal culto da igreja, é a cerne da vida cristã. O discípulo amado ressalta o lava-pés, e Paulo afirma, né? O discípulo amado ressalta o lava-pés. Paulo vai afirmar, eu recebi isso do Senhor, que na noite que ia ser entregue disse, fazer isso em memória de mim. E lembrando São Cipriano de Cartago, ele diz assim, tudo se faça de acordo com o que já existe. Então não precisamos inventar mais nada, Celito. A missa é o maior louvor a Deus, é a oração mais eficaz de Deus, para Deus. E quando São Cipriano de Cartago escreve isso, você faz de acordo com o que já existe. Por quê? Porque os aquarianos estavam querendo celebrar a missa com água. E São Cipriano vai refutá-lo, vai refutar os aquarianos. Por quê? E vai dizer, não, a missa tem que ser celebrada com o vinho. Então veja, tudo se faça de acordo com o que já existe. Aí agora eu vou começar a entrar no meu tema, né? As raízes judaicas. Eu fui buscar o Santo Concílio no capítulo 47, diz assim, para que os fiéis participem da Eucaristia, precisam conhecer os mistérios da fé, os ritos e as orações. Santo Concílio 47. Para que os fiéis participem da Eucaristia, precisam conhecer os mistérios da fé, os ritos e as orações. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Hélio, Irineu, irmão? Estou ouvindo perfeitamente. Sim. Ótimo. Então, como diz a Sacrosanto Concílio, para que os fiéis participem da Eucaristia, precisam conhecer os mistérios. Então, esse mistério da Eucaristia, o que a Sacrosanto Concílio está dizendo, para que os fiéis participem da Eucaristia, precisam conhecer. Então, eu quero trazer 3 pontos da dimensão eucarística. A Eucaristia tem a dimensão sacramento. A Eucaristia tem a dimensão sacrifício. E a Eucaristia tem a dimensão comunhão. Então, são as 3 dimensões da Divina Eucaristia. Sacramento, sacrifício e comunhão. Vou até falar novamente, porque eu não sei se é internet, vocês estão me ouvindo bem. Então, são essas 3 dimensões da Eucaristia. Sacramento, né? Sacrifício e comunhão. E cabe a mim falar sobre o sacrifício. Mas aonde encontramos? Da onde o catolicismo inventou isso? Às vezes nós escutamos isso, né? Uma pessoa até perguntou para mim, Celito, quando vocês inventaram a missa? Nós inventamos a missa, né? As raízes nossas da missa estão lá no judaísmo. Então, os judeus, né? Eles faziam esse sacrifício. Os judeus tinham 3 tipos de sacrifícios oferecidos a Deus. E nós sabemos que Deus quis vir ao mundo por meio da Virgem Maria. Então, vindo ao mundo, quis ser homem, quis ser judeu. Veio na tribo de Israel. Para quê? Para se cumprir a profecia. Então, veja, vamos voltar ao Antigo Testamento e conhecer, né, as raízes da Divina Eucaristia. Então, os judeus, eles praticavam um sacrifício chamado Pascal, né? Quero agradecer o Wagner, dos combatentes da fé, que está me dando suporte, mandando zap, estamos escutando perfeitamente. Uma saudação especial a esse grande guerreiro, braço direito e esquerdo, do outro vão, perna direita e esquerda da irmã Caridade. Salve Maria, Wagner. Então, também, os judeus, eles tinham o sacrifício de comunhão. Então, são os 3 tipos de sacrifício: o sacrifício pascal, o sacrifício de comunhão e o sacrifício de holocausto. Veja só, quando você vai para a missa, você escuta, vamos ao santo sacrifício da missa. Então, veja, Jesus, sendo Deus, quis ser homem, habitou no ventre da Virgem Maria, tornou para si uma identidade. Jesus, com certeza, passou por 2 desses tipos de sacrifícios aqui.
E depois vocês vão entender. Mas qual era o sacrifício pascal que os judeus faziam? Antes de Israel, o irmão Trovão deve ter escutado isso na faculdade. Antes de Israel ser Israel, já faziam esse sacrifício pascal. Que esse sacrifício pascal não é com o sentido de Páscoa ainda nosso, não. Eles faziam esse sacrifício pascal ainda quando eles nem judeus, quando eles não eram Israel. Eles ainda eram nômades. Qual é essa época dos israelitas? Eles estão em busca da terra prometida. Então, ao sair com o seu povo, eles faziam o sacrifício pascal. Então, Israel fazia sacrifício para esta viagem. Sacrificava um animal, né, para que a viagem fosse bem sucedida. Então, veja, este sacrifício está presente na vida do judeu. Jesus, não podemos esquecer, você que nos acompanha, é um judeu. Então, Jesus, consequentemente, vem morar em Israel. Jesus, consequentemente, sabia de tudo isso, pois se torna um mestre da lei. É o verbo de Deus que habita no meio de nós. Então, Isaías, só para lembrar, a parte do irmão Trovão minha, mas Isaías 53:7 diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, o sacrifício da Santa Missa, essa dimensão sacrificial que eu estou dizendo agora, nós encontramos a raiz lá já no Antigo Testamento. Isaías 53:7, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, antes de iniciarem uma viagem, eles faziam um sacrifício. Sacrificavam um animal, era para que os espíritos imundos não atrapalhassem essa viagem contra todo o mal que poderia vir. Israel ainda não é Israel. É uma tribo nômade a caminho da terra prometida. Então, veja, o sacrifício pascal feito por Israel é antes de Israel ser Israel. Depois nós encontramos um outro sacrifício. Esse tema é o mais breve. É o sacrifício de comunhão, o sacrifício pacífico. Como era feito esse sacrifício? Então, falei, o primeiro era o sacrifício pascal, agora era o sacrifício de comunhão. Quando o judeu fazia? O judeu fazia esse sacrifício para pacificar a fome. O Hélio de Maria, quando fez a Eucaristia, deve ter escutado isso. Então, quando os judeus tinham fome, eles sacrificavam um animal. Eles sacrificavam um animal para quê? Para saciar a fome do povo dele que estava ali. Então, mas como era feito isso? Nós temos que entender que para Israel, para um judeu sacrificar nessa época um animal era um ato imoral. Então apenas o sacerdote poderia fazer o sacrifício com o sacrifício. Veja, agora o sacerdote. Então nós estamos vendo nessa dimensão sacrificial que Israel sacrificava um animal. E lembramos então Isaías 57, como ovelha ou como cordeiro foi levado ao matadouro. Como era feito? Os judeus levavam nas mãos do sacerdote o animal, ele era ofertado, ele era cortado em pequenas partes, o sacerdote repetia as partes que ele queria, alguma partezinha que levou o sacrifício, e as gorduras eram queimadas no altar. Então veja isso. Agora, o sacrifício de comunhão, o sacrifício pacífico era feito dessa maneira. Mas, todo deuteronomista vai ter um problema. O que vai acontecer? Vai ser edificado o templo. Então, como agora fazer esse sacrifício pacífico acontecer? Porque, veja só, esse sacrifício pacífico, o de comunhão, era para saciar a fome. Agora o templo foi unificado. Então eles teriam que ir até o templo para sacrificar. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós vemos em Deuteronômio 12, 20 e 25. Vai ser liberado o sacrifício de animais por qualquer judeu. Então veja, as raízes da Eucaristia estão lá no Antigo Testamento. São completamente enraizadas do povo judeu. Jesus, sendo judeu, agora ele vai se tornar um sacrifício perfeito. Então, veja só que bonito. Agora, quando lá
do Deuteronômio é edificado o templo, agora os judeus não podem mais ir ao templo, né, para saciar a fome. Então, o que vai acontecer? Livro do Deuteronômio, capítulo 12, versículo 20 a 25. Está lá. Você vai ler e vai prender. Israel vai liberar o sacrifício de animais para todos os judeus. Então, agora, não é mais apenas o sacerdote. E qual o terceiro sacrifício, né? E é o sacrifício de holocausto. É chamado sacrifício perfeito, né? Aquele que a ovelha, o animal é sacrificado fora do templo, o sangue escorre e coloca todo animal para queimar no altar. Sacrifício do holocausto. Veja que nos 3 sacrifícios você encontra partes do nosso sacrifício da missão. Então, o judaísmo está lá em Israel as raízes da divina Eucaristia. Quando Israel já não mais mata o animal pelo sacerdote, então o que vai acontecer? Agora vai trocar esse sacrifício, o sacrifício de oferenda ao sacerdote, para uma oração. Então, agora Israel não precisa mais fazer o sacrifício, faz a oração da Kiddush ou a oração da Berkat Hamazon, porque não tem mais como sacrificar no templo todo dia. Cada judeu faz o seu sacrifício e no final do sacrifício, em vez de fazer o sacrifício agora, então nesse sacrifício, ele é agora feito que é a oração final. Então, falei para vocês que Israel celebrar 3 sacrifícios: o sacrifício pascal, o sacrifício de comunhão, o sacrifício de holocausto. E lá em Deuteronômio 8:10, nós vamos ver quando acaba o sacrifício, né, de comunhão, esse que era pacificar a fome. Livro do Deuteronômio 8:10 diz assim: e comerás e bendirás ao Senhor teu Deus, e o teu Deus está, e que te deu essa terra boa e desejável. Então, aonde encontramos as raízes da divina Eucaristia? É claro, no mundo judaico. Amém? Agora passo para o irmão Trovão, onde dá seguimento com a instituição da Eucaristia. Maravilha, Cal. Muito bom. Vamos. Estão me ouvindo bem, perfeitamente aí? Todo mundo? Perfeito, irmão Trovão, perfeito. Muito bom. Então, eu vou pedir, irmão, antes de você iniciar, irmão, eu queria pedir só para você, eu quero pedir desculpas. Vou sair por um minuto, pegar o carregador enquanto você fala e voltar, porque senão meu telefone acaba a bateria. Peço licença aqui para sair da aula. Peço licença ao mestre dos mestres, querido doutor da secção católica, irmão Trovão, reverendíssimo irmão, doutor, já volto. Vou pegar o carregador, não quero perder o irmão Trovão por nada. Maravilha. Então vamos lá para o nosso aprofundamento. Então vamos trabalhar aí o aprofundamento dentro das Sagradas Escrituras, depois do diácono Cal ter aprofundado as raízes judaicas, dando uma pincelada aí devido ao tempo, e agora nós vamos para as perícopes bíblicas. Então são 5 passagens bíblicas que falam sobre a instituição, que está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que esse é o mais antigo, porque a carta de Paulo é a carta que foi escrita primeiro do que os evangelhos, principalmente essa carta aí, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E ele começa dizendo assim, a partir do versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim.
Então, está aqui um dos textos dentro das Sagradas Escrituras que fala sobre a instituição da Eucaristia, do Santo Sacrifício, da Santa Missa. A palavra, especificamente, às vezes as pessoas querem saber o momento exato aonde Deus se faz presente na Eucaristia, quando há a conversão dos elementos, do vinho, que se torna no sangue, e o pão, que se torna a carne do Senhor. Há uma conversão. E acontece justamente nas palavras da instituição, que está nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, e também na carta de Paulo. O Evangelho de João, capítulo 13, ele não relata as palavras específicas da instituição. Ele vai numa outra linha teológica, de outros aprofundamentos. Mas eles deixam aqui claro a palavra da instituição. E aí, a palavra que acontece a consagração é justamente essa. Isto é o meu corpo. Hoc est corpus meum. Isto é o meu corpo. Então, é justamente nesse momento que há a conversão dos elementos, do pão na carne de nosso Senhor e do vinho no sangue de nosso Senhor. É nesse momento que há a consagração, e aí por isso o sacerdote eleva a Eucaristia e a igreja adora, por isso que a igreja já está de joelhos, porque a palavra do Senhor também, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Então, a igreja está de joelho, que é um sinal de adoração, porque nós já não adoramos pão, mas o próprio Deus que está presente eucaristicamente na Eucaristia. Então, é muito importante isso, né? Essa concepção. E aí, é importante também nós percebermos uma diferença entre a Igreja Católica e as denominações protestantes. Essa dissidência aí, porque há uma diferença entre o céu e a terra na concepção do mistério eucarístico, porque a igreja vai tendo o seu desenvolvimento e, a partir dessa perícope bíblica de Mateus 26, 26 e desses outros textos, aonde fala, isto é o meu corpo, a igreja começa a aprofundar a teologia, porque é assim que acontece. A teologia não vem formada, a Bíblia não cai já pronta, com capa dura, já pronta para você ali ler tudo já pronto. Não foi assim que Jesus Cristo não entregou uma Bíblia como entregou para o Maomé, lá, o arcanjo Gabriel, na tradição islâmica. A Bíblia, ela vai sendo constituída e vai sendo formada a partir da tradição oral. E aí só é escrito a partir depois de 20, 25 anos do acontecimento e do evento Jesus Cristo, historicamente. Então, só aí, depois de 20, 25 anos, é que começa a escrever. E aí vai ter um desenvolvimento teológico a partir próprio dentro das Sagradas Escrituras. E aí nós temos uma realidade para fazer essa distinção, que a igreja colocou a palavra usada pelos gregos, principalmente Aristóteles, e também os outros filósofos como Platão, mas a palavra, principalmente em Aristóteles, é transubstanciação. Essa palavra que os teólogos vão colocar e vão trazer para a interpretação dessa perícope bíblica. É a transubstanciação, aonde a igreja vai entender que há uma mudança da substância, permanecem os acidentes,
Eu vejo pão, mas já não é mais. Eu vejo vinho, mas já não é mais. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem gosto, cheiro, eu vejo, mas já não é. E aí entra um mistério profundo lá no Evangelho de João, no capítulo 6, já um desenvolvimento teológico mais aprofundado, porque o Evangelho de São João é o evangelho tardiamente escrito, lá pelo ano 90, então já tem uma tradição já forte, já existe debates acontecendo sobre aquela realidade, e São João, como uma águia que é, teologicamente, uma pessoa que viu o céu pelo lado de dentro, como foi de Patmos, ele vem dar aquelas pinceladas sucintas, e ele que inclinou o seu coração na ceia eucarística da quinta, na vigília de quinta-feira, na vigília da Páscoa, antecedendo a Páscoa, então ele inclina sobre o peito, e aí vai falar Orígenes, um dos teólogos da igreja, que para você entender o Evangelho de São João, você precisa de duas coisas. Uma é mergulhar na própria fonte, que é o peito, o Sagrado Coração de Jesus. E a outra é você levar Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, para sua casa. Então, aí o que acontece? Acontece que ele mergulhando no coração, ele vai diretamente na fonte que ele ouviu o Senhor pregando. E é interessante, porque apesar de a instituição eucarística ter acontecido na Quinta-feira Santa, na vigília que antecedia a Páscoa, ele traz uma novidade, que é o discurso preparatório da Eucaristia, do corpo, do sangue de Jesus Cristo, que é o Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo 35, onde ele vai dizer: Egum sum panes vita, eu sou o pão da vida. E ele vem trazer essa realidade, mas aí vamos entender uma coisa. Jesus Cristo como pão da vida vindo descido do céu, nós podemos entender como símbolo, sim, podemos entender como símbolo. Mas conforme Jesus Cristo vai pregando e ele vai falando, ele diz assim, João capítulo 6, versículo 51. Ele vai falar, o pão descido do céu é o pão da vida, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Sim, Jesus Cristo como pão descido do céu é símbolo, é um simbolismo, tudo bem. Mas quando ele vai falar do pão que ele vai dar, ou seja, está no futuro, ele está fazendo uma pregação e preparando a igreja apostólica para a instituição da Eucaristia, ele está preparando a igreja para esse grande mistério, e aí ele fala, o pão que eu hei de dar é a minha carne. É uma afirmação, é uma realidade profunda, e é São João que vai destacar. A igreja tem os 7 sacramentos, mas quando nós chegamos no sacramento da Eucaristia, São João diz assim, João capítulo 6, versículo 55, em verdade, eu vos digo, a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. É uma dupla verdade, é uma verdade redobrada. É uma verdade, é uma afirmação, é um selo em cima de outro selo para selar a verdade da igreja. A igreja, como já dizia o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, onde ele dizia assim, a igreja é essencialmente uma igreja eucarística. A fé da igreja é essencialmente eucarística. Literalmente, a frase é essa. A fé da igreja é essencialmente uma fé eucarística.
é o fundamento da igreja, é a centralidade, porque é o próprio Deus. E aí, não é apenas um simbolismo, nem a diferença aonde Lutero começa ali a questionar os termos e questionar a igreja, ele como um heresiarca, pai dos hereges, ele vai e ele coloca não é uma transubstanciação, é uma consubstanciação. E aí ele vai falar, não é, Jesus não permanece, ele está ali no momento da Eucaristia, no momento que o sacerdote celebra, que ele consagra e ele comunga, então ele está presente ali, ele está presente naquele momento, então é a consubstanciação a partir do momento que eu comungo o corpo de Cristo. E aí foi um erro grotesco de Lutero, porque existe a transubstanciação e a permanência de Jesus. A igreja vai tomando posse dessa permanência, mesmo quando acaba ali o ritual da Santa Missa, quando fica as reservas eucarísticas, então Jesus continua presente, por isso que a igreja começa a adorar o Senhor, a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, a diferença entre transubstanciação e consubstanciação, a igreja crê na transubstanciação, não é um simbolismo, não é um teatro, não é apenas algo que a gente comemora. Não, é atualização, essa é a palavra. Memória, anamnesis no grego, a memória, que é atualização, essa palavra memória, que São Paulo vai usar, é anamnesis, é atualização. Alguns teólogos hoje falam de presentificação de Jesus na Eucaristia. Ele está presente, real, é forte. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, quando Jesus começa com o discurso que o pão que ele vai dar é a sua carne, começa a ver o quê? Uma divisão, e as pessoas começam a cair no ceticismo, na incredulidade, e começa a dizer, esse discurso está duro demais. Que eram judeus, como muito bem colocou o diácono aqui, e sendo judeus, eles tinham pavor de sangue, porque eles acreditavam que o sangue, a vida está no sangue. Então, quando Jesus começa a falar da sua carne, do seu sangue, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, então começa a escandalizar os judeus, que começam a ficar confusos. E aí a Sagrada Escritura diz que os discípulos começaram a deixar. Então, nós estamos falando daqueles que não participavam do grupo, eram discípulos, seguiam Jesus, recebiam os ensinamentos, mas quando chega justamente no mistério que é do sangue, eles não entenderam a linguagem. E eles saíram. E é interessante que no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 66, aí ficou como até os números é inspirado pelo Espírito Santo de Deus dentro da Bíblia. Apesar que os números entraram depois, vários séculos depois, os números, ele tem um sinal profético. E ficou 666, o número da besta. O número daqueles que não compreendem, o número daqueles que são humanos demais para entender aquilo que é divino, aquilo que é do alto, aquilo que é mistério, aquilo que é aprofundamento. Então, aí, diz a Sagrada Escritura em João capítulo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E Jesus aí diz assim, perguntando aos 12, quereis vós também retirar-vos? A Eucaristia sempre foi debate,
Porque no mistério racional, para entender que Jesus Cristo se fez homem, já foi complicado. Um Deus se fazer homem. E agora, um Deus que se faz não apenas homem, mas ele se faz também na aparência do pão. Vai falar São Tomás de Aquino que quando Jesus Cristo se faz homem, ele vela a sua divindade. E quando Jesus ele se faz Eucaristia, o pão vivo descido do céu, ele vela a sua divindade e ele vela a sua humanidade. É velada. A divindade e a humanidade está no véu do Santíssimo Sacramento. E aí, nós aprofundamos profundamente. Aqueles que não acreditam, não foi apenas Lutero, não foi apenas Calvino, nas suas interpretações, porque vai falar São Belarmino, que ali com 10 anos já de protestantismo iniciado com Lutero, um dos grandes debates que foi surgindo nas dispersações protestantes, nas fundações dessas, com muitas aspas, igrejas, o que acontece é que havia 200, em 10 anos, 200 interpretações da palavra isto é o meu corpo. Para você ver o tamanho do erro. Mas, como diz os santos da igreja, o catecismo Orígenes vai dizer que as Sagradas Escrituras devem ser interpretadas no mesmo espírito que ela foi ditada, e como o Espírito Santo ditou e selou com toda a clareza na voz desta águia de Éfeso, que é João o Boanerges, ele vai dizer com muita claridade, com muita certeza, com muito afinamento da sua consciência e do que ele mergulhou no coração de Jesus, e já as dúvidas que surgiam dentro da Eucaristia, já pelas interpretações ali, já no meio das comunidades, São João vai escrever com sua pena ali, banhada no sangue de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever dizendo: em verdade, eu vos digo, a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele colocou dogmaticamente. São João ele vai avançando profundamente. E eu vou parar aqui, porque se deixar, eu vou falar muita coisa, vou roubar muita cena. Então, vou já parar, tenho muita coisa para falar aqui, mas vamos dar oportunidade aos outros patriarcas que estão com o martelo pronto para desmiuçar as heresias. Então, passo a bola da vez aí com muita clareza nessas bocas de ouro. Acabou. Oi? Eu acho que nós podíamos deixar o Irineu partilhar um pouco aí, né? Já que ele é o nosso muito convidado. fogo e eu caí na conexão aí, o irmão Trovão. O povo tá vibrando aqui, ó. Virou... Eu acho que o irmão Irineu podia partilhar com a gente. O irmão Trovão, Celito, ele lançou tanto fogo que queimou os carros de todo mundo, que agora que eu voltei. Então, manda ver, Irineu. Nos dê a sua graça. Olha só, amigos da Cruz. Antes do Irineu falar, que o irmão Trovão... O irmão Trovão vem descarregando. Tá chegando, Irineu? Realmente. Oi, Irineu. Vamos lá. O áudio tá chegando legal? Irineu. Tá, tranquilo. Aqui, o Irineu. Não tô dando para carregar aqui, mas eu tive que tirar o fone para carregar ele. Mas vamos lá. Ô, Irineu. Sim. Então, o que nós vemos realmente é isso, né? Essa mística da Sagrada Escritura que
traz até desde o começo do judaísmo, né? O judaísmo traz essa riqueza que nos faz realmente entender a analogia da Sagrada Eucaristia quando ela chega, né? Realmente era um alimento corporal para eles, um sacrifício, né? Era um alimento corporal e também um sacrifício ao qual se expiava os pecados, mas não se alimentava a alma do homem. Então, o que agora começa o desejo de Cristo fazer é que você vê que como só havia o sacrifício no Antigo Testamento, quando só se havia o sacrifício no Antigo Testamento, aonde se havia a reparação pela perca, porque se perdia algo de valor para o qual se sacrificava para perdão dos seus pecados, para que se derramasse o sangue, ou se não para um alimento corporal. Agora, isso é elevado de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque agora não só Deus quer alimentar o homem corporalmente, mas como ele quer também agora fazer parte na vida do homem, porque o homem, no distanciamento que ele tem no Antigo Testamento, por mais que haja sacrifícios que sejam de expiação, que sejam sacrifícios que o homem naquele tempo oferecesse, que naquele tempo ele pudesse se aproximar de que maneira? Da misericórdia de Deus, mas ele não se aproximava espiritualmente. Por isso que até como o irmão Trovão vai dizendo assim, agora o meu corpo é verdadeira comida. Que comida é essa? A comida que abastece a alma do homem, que agora é capaz de preencher a alma do homem, fazer o homem não só entender um Deus natural, como ele conseguia entender naturalmente, uma forma poderosa, distantemente, mas agora sobrenaturalmente dentro da alma dele. Dentro da alma dele. Por isso, como vai dizer São João da Cruz, por isso que até então não se haviam mártires antes da Eucaristia com tamanha proporção. Porque agora, comungando Cristo, fazendo parte do mistério da glória dele na vida deles, agora também esses homens conseguem também participar do martírio, mostrando assim como o próprio Deus se fez aniquilado por eles, agora também nós somos capazes de nos aniquilar, mostrando para esse Deus que a nossa carne é capaz de se aniquilar para essa terra, assim como Deus aniquilou a carne para poder remir os nossos pecados e devolver o céu ao homem, agora nós também aniquilamos a nossa carne para mostrar para Deus que nós desejamos o céu dentro de nós. Então, a partir do momento que esse mistério acontece na nossa vida, que mistério é esse? É um mistério agora não só de um derramar do sangue do animal, mas agora é um mistério profundo, onde a união íntima da alma do homem com a presença de Deus. Por isso que o sacramento, ele é sacramento porque ele nos une na presença íntima de Deus, no mais profundo do nosso ser. É por isso que o corpo agora é verdadeira comida, porque não é só uma comida que faz o meu corpo se satisfazer, não é simplesmente uma comida que faz o meu corpo se manter em pé. Mas assim como aconteceu com Elias, quando o anjo vai até ele dar o pão, naquele momento leva o alimento até Elias, e agora Elias suporta aquela caminhada que ele tem, naqueles 40 dias, com aquele alimento profundo que o anjo lhe leva, que nós sabemos que faz referência ao corpo e sangue de Cristo no Antigo Testamento. Então agora também é isso que acontece conosco, onde Deus fomenta na nossa alma essa força para que nós possamos combater e permanecer firmes. Né? Como vai dizer São Pedro de Leonemar, o homem que não comunga não conseguirá chegar no céu. Por quê? A presença de Deus na sua alma pela Eucaristia é o que atrai a esse bem, que é Deus Todo-Poderoso, e que faz aquele desejo de céu que existe na alma do homem, a cada dia mais fomentar o desejo de estar no céu. Não simplesmente só o desejo de conhecer o céu, de falar que quer ir para lá, mas fortalece a alma do homem nessa busca. Então, quando ele se torna a verdadeira comida para nós, agora é uma comida também que fortalece a alma, assim como fortalece o corpo. Agora é uma comida também que restaura o corpo, mas também que restaura a alma do homem e que faz com que a cada dia mais nós possamos aprofundar ainda mais esse mistério sacrossanto da presença de Deus, que nos eleva essa graça sobrenatural. Deixa também agora, eu só dei aquela faladinha, depois eu falo mais um pouquinho, senão eu falo muito também aqui, aí eu não deixo para os outros. Vamos lá? Deus abençoe aí. Não sei se deu para contribuir também aí. Não, o legal é que nem o pessoal está falando, tinha que ser uns 5 dias para a gente fazer essa live, né? Maravilha, mas eu deixaria o Hélio falar no meu lugar agora e depois a gente concluía. O Hélio tem muita coisa para falar aí, poxa.
Maravilha, meu Deus do céu. Não, e é que nem o Diácono Cal havia falado, né, gente? Com certeza essa live aqui vai ter parte 2, parte 3 e por aí em diante, né? O Celito o Irineu, perdão, tocou num assunto interessante quando ele diz que, por isso, antes da Eucaristia, havia poucos mártires, né? Não tinha ainda os mártires na proporção que tem depois desse manjar dos fortes, depois que Jesus nos alimenta com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, né? Então, São Cipriano diz assim: os fiéis bebem diariamente o cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o sangue por Cristo, né? Então, confirma aquilo que Irineu dizia, que de fato o Santíssimo Sacramento foi que deu a força, né, para esses inúmeros santos que foram capazes até mesmo de derramarem o seu sangue por amor à Igreja, por amor ao Santíssimo Sacramento. Quando o irmão Trovão ia fazendo a fundamentação da presença real de Jesus na Eucaristia, eu lembrei dessa outra frase aqui de São Cirilo, que ele vai dizer bem assim, ó: não pergunta se é ou não é verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque ele é a verdade e não mente. Então, assim, a palavra de Deus nos garante que ele, de fato, está presente ali no Santíssimo Sacramento. Não cabe a nós, diante das dúvidas, né? Se bate no coração de alguém uma dúvida, Jesus está ou não está presente na Eucaristia? Lembra dessa frase de São Cipriano, que diz isso, né? Não te pergunta se é ou não é. Crê somente naquele que falou. Jesus disse, como o irmão Trovão proclamou para nós a Sagrada Escritura, Jesus disse: isto é o meu corpo. E ele é a verdade e não mente. Então a palavra de Deus nos garante que realmente ele está presente ali no Santíssimo Sacramento, né? E é tão a verdade isso, que quando o irmão Trovão ia nos colocando no texto do Evangelho de São João, se fosse apenas um simbolismo faz de conta, Jesus talvez teria dito para os discípulos: ei, volta aqui, né? Eu estou falando de uma maneira simbólica. Não é que vocês, de fato, vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Mas Jesus viu o povo indo embora, os discípulos indo embora, e deixou porque eles compreenderam corretamente o que Jesus estava falando. Que não era um simbolismo, é isso mesmo. A sua carne é verdadeiramente uma comida e o seu sangue é verdadeiramente uma bebida. E aí, até para deixar o Celito também falar, é interessante Santo Afonso falando, né, sobre essa questão do Santíssimo Sacramento, da importância que é comungar. Quero te ouvir, Hélio, pode ficar. Então, assim, Santo Afonso fala bem assim, que para nos atrair a recebê-lo na Eucaristia, ele nos estimula com a promessa da vida eterna. Então, para nos estimular a comungar Jesus, ele nos garante, ele nos estimula com a promessa da vida eterna, quando ele diz: quem come a minha carne tem a vida, e quem come este pão viverá eternamente. Então, Santo Afonso usa esse texto para dizer que é uma maneira que Deus tem, quando ele faz essa promessa de quem comunga vai ter a vida eterna, ele está nos estimulando a comungar, né? E veja que Jesus continua nos fazendo isso, como, por exemplo, a devoção, né, das 9 primeiras sexta-feira, dos 5 primeiros sábados, que fala que se nós fizermos esta comunhão, nós teremos a vida eterna, né? E é interessante que Santo Afonso fala, da mesma forma com que ele nos estimula com promessas para que nós possamos, assim, recebê-lo, no contrário, ele também nos ameaça com a exclusão do paraíso e da glória, quando ele diz assim: se não comerdes da carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Então nós poderíamos guardar isso, né, nesse primeiro momento, para nos estimular a receber. Olha a intenção do coração de Jesus. Jesus quer que nós comungamos, e muito. Se possível, todos os dias, né? Se possível, diariamente. Por quê? Porque é o alimento que vai, como Irineu dizia, nos dá a força para nós também percorrer o nosso caminho. Então, ele está estimulando com a promessa da vida eterna. E, ao mesmo tempo que ele nos estimula a receber fazendo promessa, ele também, ao contrário, ameaça com a exclusão do paraíso aqueles que não comungam. Por isso que os santos vão dizer que deixar de comungar é fazer um descaso com Deus. Por quê? Porque o Santíssimo Sacramento, a presença real de Jesus na Eucaristia, vai dizer os santos,
é um sacramento de amor, né? Santa Maria Madalena de Paz chamava a quinta-feira da instituição da Eucaristia Dia do Amor, onde esse Deus amorosamente quer nos alimentar com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue, né? E quando Irineu falava sobre aquela prefiguração de Elias, eu fui rezar uma vez por uma pessoa que estava depressiva, e rezando por essa pessoa me vinha essa passagem, né? Não vou afirmar aqui que Elias teve uma depressão, mas Elias teve uma tristeza tão profunda a ponto de desejar a morte, que é algo que é muito natural que acontece na vida daqueles que estão depressivos, desejar a morte. E eu dizia isso para aquela mulher, né? E falei, e o que aconteceu ali? O que fez Elias mudar? Foi exatamente que apareceu um anjo que deu para Elias água e um pão e disse, beba e coma, porque você tem um longo caminho para percorrer. Aí, bem colocado, como disse Irineu, e também como vai dizer o próprio Santo Afonso, é uma prefiguração da Eucaristia, né? Então, ou seja, aqueles que perderam o sentido da vida, não há dúvida de que a Eucaristia é o grande remédio. Se a pessoa caiu numa tristeza profunda, que ela já não quer mais nem viver, nada melhor do que comungar aquele que é a vida, aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância. E aí, para minha surpresa, depois estudando sobre isso, São Pedro Julião fala que o remédio contra a tristeza é exatamente a Eucaristia. Então eu dizia para aquela mulher, olha, se confessa, vai à missa e comungue Jesus. Porque quando você estiver na missa, você vai ver um anjo no altar, que é o sacerdote, também te dizendo a mesma coisa que o anjo disse para Elias. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E é esse corpo de Cristo que vai nos trazer alegria, é esse corpo de Cristo que vai nos dar força e coragem para percorrer também o nosso caminho. E aí eu passo a bola aí para o Celito também falar um pouco para nós. E o povo não se preocupa que vai ter parte 1, parte 2, a gente vai aprofundar bastante esse tema com a graça de Deus. Eu na verdade, não precisava falar nada, né, Cal? De Maria, irmão, Irineu. Eu queria, se ele falar, preciso fazer mais uma observação. Não sei se vocês estão me escutando. Estamos sim, Cal, pode falar. Eu poderia só fazer uma observação e o professor tentar a parte dele? Então, veja só que maravilha. Nossa, eu estou aqui tão feliz com esse tema divino, mas eu lembrei, irmão Tuvão, que no sacrifício de comunhão, quando ele é encerrado, porque era um sacrifício que alimentava o povo, saciava a fome, no século II a.C., esse sacrifício ele é trocado pela uma oração, né? Porque Jesus fazia o sacrifício para pacificar a fome. Então fazia os outros dois sacrifícios. Esse sacrifício de pacificar a fome, ele é feito agora uma oração. Não faz mais o sacrifício. Olha que interessante, que lindo, velho. Troca-se por uma oração. Aquela que eu citei, a oração do Deuteronômio 8:10. E comerás e beberás ao Senhor Deus, que te deu esta terra, boa e desejável. Para os judeus, ele não tem uma compreensão como a nossa. Por exemplo, nós rezamos para comer ou rezamos no final da refeição. Nós do Ocidente, né? O judeu não. O judeu, ele faz uma oração agradecendo a Deus pelo todo o fruto que ele extrai da terra. Então, 2 séculos antes da vinda de Cristo, o judeu tinha 2 orações que ele fazia. A Berkat Hamazon e a Kiddush. Não pode ter feito isso na Eucaristia. Então, essas 2 orações, uma oração era para uma época solene, para a data solene. E uma oração era para uma liturgia anual, como para nós uma liturgia de semana. Então, o judeu rezava Berkat Hamazon e rezava Kiddush. Para quê? Uma oração era para dias solenes e uma oração é para dias como o nosso, semanal. Mas veja que beleza, Celito. A oração para dias solenes, né? Ela era feita como? O judeu
dava graças, né? Porque era um dia solene. Olha a passagem bíblica dos evangelhos, as 3 passagens bíblicas do evangelho, os 3 evangelhos que narram, como bem disse o irmão Trovão, são os sinóticos, e o evangelho de São João na lava peste. Mas nos 3 sinóticos, ele pega o cálice, eleva aos céus e dá graça. O que eu quero dizer? Na quinta-feira santa, quando ele manda preparar uma sala, ele prepara o lugar para celebrar a Páscoa dele, né? Depois nós podemos falar numa outra live. A Páscoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi passado ou foi passado, né? Então, aí ele pega o cálice, levanta aos céus e dá graça. Ele faz uma oração de graças. Para Jesus era dia solene. E o que é solenidade? Ele ia dar a vida pela humanidade, o sacramento do amor, ele ia dar a vida por Cristo. Por isso que nós não precisamos inventar nada para a missa. A missa é o que é, a missa é missa. Tudo, só o Pai Igreja de São Francisco de Sales. Pai, antes de morrer, ele deu graças por nós. Agora é com você, irmão Celito, com os documentos do magistério. Olha, eu sinceramente eu poderia deixar até de falar, mas eu vejo também que é algo muito importante a gente falar sobre o magistério também, em tudo isso que vocês falaram. Foi uma aula, vocês que estão acompanhando aí, percebam, a gente passou aqui, claro que uma síntese, né? É um voo de águia, né? Os comentários dos meus irmãos, passou como que por cima de tudo aquilo que é a história, a teologia, a mística, a tradição da Eucaristia. Nós passamos aqui por tudo isso. Cabe a mim falar brevemente sobre o magistério, né, e dentro de todo esse contexto da instituição da Eucaristia. Eu quero partir brevemente de uma coisa. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele também institui os ministros para dar a Eucaristia ao povo. Então, quando Jesus institui a Eucaristia na Quinta-feira Santa, ele também institui o sacerdócio, os seus sucessores. A Igreja Católica é o quê? A Igreja Católica é Cristo vivo no mundo. E o ápice da nossa fé, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, é a Diviníssima Eucaristia. O ápice. Todos os outros sacramentos são alimentados pela Eucaristia. A gente pode usar, por exemplo, João capítulo 2, as bodas de Caná, não é? Jesus está ali celebrando, assistindo um casamento ali, né? Está acontecendo um sacramento. Quando Nossa Senhora vê que acaba o vinho, pede para encher outras 6 talhas. Olha que interessante. São 6 talhas de água que vão ser cheias. Quantos sacramentos são? São 7. Então estava celebrando um sacramento, que era o sacramento do matrimônio, e mandou-se encher outras 6 talhas. 7. São 7 sacramentos. E Jesus ali transforma água em vinho, né? Então, esse casamento nos mostra 2 grandes forças que nós temos. Claro que é o ápice da nossa fé, que é a Divíssima Eucaristia, mas também a Santíssima Virgem Maria. Então, Jesus transforma água em vinho. Ali simboliza, claro, a Eucaristia. O irmão trouxe muito bem a questão da transubstanciação, né? Jesus, então, institui os seus ministros, né? Tudo isso que os irmãos falaram, durante 1000 anos depois dessa instituição, não teve ninguém que contestasse a presença real de Nosso Senhor, a missa como sacrifício do Calvário, atualizado nos altares católicos. Só depois de 1000 anos que um heregezinho lá, que eu esqueci o nome, ele veio querer contestar, mas logo foi combatido. Aí depois a coisa cresce, como trouxe o irmão Trovão muito bem, com a heresia protestante, né? O protestantismo, ele demoliu, ele quis demolir, teve a intenção de demolir todo esse sustentáculo da fé que é a Diviníssima Eucaristia. E o irmão trouxe a consubstanciação de Calvino, né? de Lutero. Né? Para Calvino já era diferente. Para Calvino não era nem transubstanciação, nem consubstanciação, que é a heresia da empanação. Né? Para Calvino era apenas um símbolo. É legal que, nesse tempo em que mais de 200, né, hipóteses teológicas, debates teológicos no meio protestante sobre a transubstanciação, nessa época se costumava fazer alguns cartazes ali por aquela região, e esses cartazes tinham 3 pessoas. Na primeira, a foto de Martim Lutero, dizendo:
isto representa o meu corpo, né? Porque para Lutero havia uma presença, como o irmão disse, eu não vou dizer de novo, mas depois sumia, era uma consubstanciação. Ali era a substância de pão e também era a substância de Jesus, né? Então tinha no cartaz a primeira foto de Lutero. Isto representa o meu corpo, né? Aí, do outro lado, tinha uma foto de Calvino. Isto é um símbolo. Aí no centro tinha a foto de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, isto é o meu corpo. Aí embaixo do cartaz estava escrito, em qual deles você vai acreditar? Em Lutero, em Calvino ou em nosso próprio Senhor Jesus Cristo que diz, isto é o meu corpo. Então quem crê na consubstanciação ou apenas na representação do símbolo, e o Brasil, ele é muito mais calvinista do que luterano, pessoal. Aliás, até fugiu disso, né? Há no Brasil, na verdade, um neopentecostalismo terrível, né? Então, no Brasil, por isso que existe essa briga ferrenha, né? Eles falarem que a gente adora o pão, na verdade, nós adoramos a aparência do pão, porque a substância ali é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então, quando eu comungo corpo, sangue, alma e divindade. Crendo ou não crendo, ex opera operato. A Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Você pode crer ou você não pode não crer. Então, quando eu comungo, meu corpo recebe o corpo de Cristo. Meu sangue recebe o sangue de Cristo. Minha alma recebe a alma de Cristo. E minha humanidade recebe a divindade de nosso Senhor. Bom, isso era só o que talvez faltou para vocês colocarem aí. E como a igreja recebeu de nosso Senhor, a missa, como bem o Cal disse, ela foi deixada para nós como um depósito da fé. A missa não foi a igreja quem inventou, o Cal já disse isso, o irmão disse isso, o Irineu disse isso, o Hélio disse isso. Quem deu a missa para nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. E a missa, a primeira missa e a única missa até hoje, é aquela do Calvário. As outras missas é aquilo que Jesus disse, fazer isso em minha memória. Então toda missa é uma atualização, uma presentificação, é a memória daquele mesmo Deus de forma cruenta, crucificado por nós, que é dado por nós com os mesmos efeitos da cruz, só que de forma incruenta. Essa é a missa católica. Esse é o ápice da nossa fé. E quando eu trago agora a questão do magistério, eu até separei alguns principais documentos para citar para vocês aqui. Eu não vou nem ler aquilo que eu precisava ler aqui, né? Mas, por exemplo, ó, nós temos algumas encíclicas, alguns documentos da igreja, são importantes a gente ler. E vocês vão entender o porquê que eu estou citando esse documento, fazendo essa introdução. Temos, por exemplo, a Mediator Dei, né? Que é belíssima. Ela é mais mística, né? Faz uma mística do santo sacrifício da missa, da Eucaristia. É de Pio IX essa encíclica, né? Pio XII, aliás, essa encíclica Mediator Dei, é de 20 de novembro de 1947. Indicaria essa. Eu ia ler umas coisinhas aqui, mas nem vou ler. Eu quero concluir de outra maneira. Tem também a Sacrosanctum Concilium, que essa é bem polêmica, porque ela é do Vaticano II, e os modernistas, né, aqueles que querem transformar a missa numa ceia protestante, se utilizam muito da Sacrosanctum Concilium, fazem uma má interpretação desse texto e querem aplicar na missa tudo quanto é porcaria, que não está na Sacrosanctum Concilium. Mas usam a Sacrosanctum como massa de manobra. Entende? Isso os modernistas sabem fazer muito bem. Essa é uma encíclica aliás, é uma constituição conciliar do Papa Paulo VI, né? Que é do Concílio Vaticano II. Tem uma encíclica maravilhosa também, que é de João Paulo II, essa vocês com certeza já leram também, que é a Eclésia de Eucaristia do Papa João Paulo II, né, de São João Paulo II. É maravilhosa, né? Vale a pena também a gente ler. Tem também essa aqui eu acho que seria bastante urgente que a gente lesse, que é a Redemptione Sacramento, que é do culto divino, quando o seu prefeito era o cardeal Arinze. Essa instrução da Congregação para o Culto Divino, ela tem o objetivo de corrigir os abusos litúrgicos, tão visto hoje em dia. Tá? Então, essa Redemptione Sacramento é excelente para quem quer entender essas questões do abuso litúrgico. Aqui fala da comunhão na boca, aqui fala de muitas coisas, tá? Para não me alongar aqui, né? Inclusive, eu vou ler só um versículo, um parágrafo aqui, que é o 109, que é bem atual, né? Diz assim a Redemptione Sacramento no 109.
Nunca é lícito a um sacerdote celebrar a Eucaristia em um templo ou lugar sagrado de qualquer outra religião não cristã. Não pode. Aqui, né? É um documento disciplinar do culto divino que tinha como prefeito o grande cardeal Arinze. Tem também uma exortação pós-sinodal. Essa é excelente. Nós demos uma formação o ano todo para ministros de Eucaristia, que é a Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI. Ele vai falar do mistério celebrado, do mistério vivido e o mistério acreditado. Essa encíclica é excelente também e dá algumas instruções importantes. E tem a instrução geral do Missal Romano, né? Bom, isso tudo, pessoal, está aqui, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Algumas está aqui no Benzinger, né? Aqui, muito disso nós estamos falando, que os irmãos falaram, estão nos catecismos da igreja, né? João Paulo II, São Pio X, Catecismo Romano, né? Aquilo que eu falei da Sacrosantum Concílio, está aqui no Concílio Vaticano II, tá? E, por último, eu citaria também a instrução geral do Missal Romano, né? Que é essa ajuda com as leis, né? As rúbricas e deveres, tanto dos fiéis quanto dos padres, quanto ao santo sacrifício da missa. Chama-se Instrução Geral do Missal Romano. Esse meu aqui é a Instrução Geral de todos os sacramentos, né? Bom, por que eu quis mostrar tudo isso e eu falei tudo isso aqui para vocês? Compete ao Sagrado Magistério da Igreja. O Sagrado Magistério da Igreja, ele define, né? Porque é revelação. Aquilo que é a Sagrada Escritura e aquilo que é a tradição está no sensus fidei do povo, no senso de fé do povo cristão, o Sagrado Magistério vai atestar. Então, a Santa Missa, meus caros, ela foi recebida por Nosso Senhor. Então, a Santa Missa, ela é aquilo que Nosso Senhor deixou para a igreja. Substancialmente, a missa é o quê? A missa é sacrifício e sacramento, como ensina Santo Tomás de Aquino. Sacrifício quando é celebrada. O rito da missa é sacrificial. E sacramento quando nós comungamos. Quando eu recebo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, na sua presença real, isso é sacramento. Então a missa, em síntese, como ensina Santo Tomás, substancialmente é sacrifício e sacramento. Então a missa não é balada, a missa não é festa, por mais que ela cause uma festa em nossa alma, não é? Mas o rito da missa não é, o rito da missa é calvário, é sacrifício. Concluindo aqui minha reflexão e chegando onde eu queria chegar. Cabe ao magistério da igreja, ao Papa, ao colégio apostólico, né, dos bispos, unidos ao sumo pontífice, né, aos presbíteros que ajudam os bispos nas suas dioceses, cabe ao sagrado magistério da igreja guardar com o coração e com a vida tudo isso que os meus irmãos aqui falaram até agora. Cabe ao sagrado magistério guardar o depósito da fé. Cabe ao sagrado magistério pegar todos esses documentos, isso que os irmãos falaram aí, guardar e guardar com todo amor, sem que haja saque, sem que ninguém saqueie o depósito da fé, sem que a missa seja profanada, deturpada, né? Cabe ao magistério da igreja. Então, cabe aos bispos, quando acontece algum problema no santo sacrifício da missa, né, como aconteceu, né, recebi um vídeo hoje, fiz um monte de story, inclusive, né, e aquela citação que eu citei, da delicta graviola, né, graviola delicta, um delito grave, né, são 4. Um deles é chamar algum não cristão para concelebrar a missa. Alguém que não tem sessão apostólica, que não é sacerdote. É um delito grave. Então, eu concluo dizendo, aqui brevemente, cabe ao Papa, os bispos, os pastores, os diáconos, né, como nós temos um aqui, e nós leigos também, guardar esse depósito da fé, sobretudo do ápice da nossa fé, que é a missa, que é a diviníssima Eucaristia, que é Deus, e não um pão bento, e não também uma bolacha. Cabe principalmente aos nossos pastores, que guardem com todo amor, e não deixem que profanem, que saqueiem, que deturpem, que acabem com tudo aquilo que Jesus deixou para nós. É responsabilidade dos pastores. Devem dar a vida, devem morrer se preciso, devem dar o sangue para proteger o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que um baita de um símbolo eucarístico, que representa também os sacerdotes, é o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que é divino e humano. Então, que se deva guardar com todo amor, né?
E toda vez que o sacerdote na missa elevar nosso Senhor, elevar o coração de Jesus na missa e dizer, isto é, porque o padre, ele é Cristo ali. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Nós devemos amar nosso Senhor. Nós devemos entrar e unir a nossa alma dentro daquele do profundo coração de nosso Senhor, que ali, diante dos nossos olhos, é novamente, os efeitos da cruz é dado a nós, é novamente sacrificado. Novamente é um termo ruim. É presentificado ali o sacrifício de Cristo na cruz. Se faz memória. Porque só se celebrou uma missa até hoje na história. É aquela missa do Calvário. As outras missas são, na verdade, essa atualização que um ministro, que é legitimamente ordenado pela igreja, tem o poder, porque foi Jesus quem deu, de dar a nós, nesse corpo mortal, pecador, que tem uma inclinação a fazer o mal, nos dar o alimento dos alimentos, o alimento dos anjos, né, o pão dos anjos, como canta Santo Tomás de Aquino, para que esse corpo mortal aqui possa um dia retornar ao pó, mas por meio da diviníssima Eucaristia, que é o sacrifício redentor de nosso Senhor, nós possamos ressuscitar e um dia contemplar a Deus na vida eterna, a beatitude divina, tal como ele é. Fica um apelo. Os pastores de almas devem guardar, com a vida se for, o ápice da nossa fé. Devem obedecer aquilo que a igreja teceu há 2000 anos. Devem colocar em prática aquilo que a igreja teceu há 2000 anos. E nos dar a missa de sempre. E nos dar a missa que é a missa. E não invenções humanas. Né? Creio que fico por aqui. Até me estendi um pouquinho mais do que eu imaginava. Amém. Pode falar o pessoal agora aí. Amém. Amém. Por isso, Celito, irmão Trovão, Hélio de Maria, Irineu, por isso que não existe a missa carismática, por isso que não existe a missa do vaqueiro, por isso que não existe a missa sertaneja, por isso que não existe a missa afro, porque existe a missa de nosso Senhor Jesus Cristo, Calvário, agora incluído na terra. Eita, agora, eu lembro como você me disse, as grandes palavras de Santo quem comunga, comunga fogo e comunga espírito. Quem possa comungar fogo e espírito e sair pela face da terra anunciando a boa nova de nosso Senhor. Deus seja louvado. É interessante nessa colocação do Cal, né, que não existe missa disso ou missa daquilo, essas missas temáticas. O Papa Emérito Bento XVI, ele nos ensinava que a liturgia não é um show, né, como o Celito colocava, e que a liturgia ela é para Deus, ela não é para o povo, né? Então, às vezes tem essas invenções, vamos fazer uma missa tal, uma missa com tal tema para atrair o povo. Não, o Papa Emérito Bento XVI dizia, a liturgia não é para o povo, a liturgia é para Deus. E ele fez até uma comparação assim bem pesada, né? Que ele compara a liturgia feita para o povo, ele compara com a dança em volta do bezerro. Enquanto Moisés estava no monte, demorava a vir, o povo então fez o seu Deus e dançava em volta do bezerro, né? Então ele dizia que quando se tira a missa que é celebrada para Deus e se celebra para o povo, ele compara com essa dança em volta do bezerro, né? Então ele fala que é uma liturgia edificada na areia, uma liturgia que não tem o sentido realmente daquilo que a liturgia precisa ser, que é ser celebrada para Deus. É só Bento XVI, só. Oi, Irineu, nos dê a graça, meu convidado, para depois o irmão Trovão falar também mais um pouquinho. Temos 1h19 de live, né? Vamos completar 1h30, né? É isso, pessoal? Pode ser. Vai ter perguntas aí, o povo, não? Ó, eu vou abrir o microfone do Irineu aqui para ele falar e vocês podem já fazer as perguntas, tá bom? Os pastores aí hoje têm perdido um pouco da essência, né? E realmente, como não se fundamenta mais, não se existem, muitos padres perderam isso que a gente está fazendo aqui é apologética, né? Muitos padres hoje não são mais apologetas, deixaram de estudar a sã doutrina, a igreja. Então, como não se ensina mais isso ao fiel, o fiel não busca mais
tantas vezes a Santa Missa porque entende o que é a Eucaristia, né? Então tem que se aumentar outros atrativos, né? Que nem eu falo sempre. Uma das coisas que eu acho mais triste quando eu vou em alguns retiros, eu gosto muito de falar isso. Às vezes a pessoa vai passar com o ostensório, a pessoa vai, ela põe a mão no ostensório, repousa, um desespero com a mão no ostensório. Só que quando chega na Eucaristia, ela não vai com o mesmo desejo. Agora eu acho assim, o que é mais valoroso? O ostensório porque está carregando Jesus ou Jesus que eu comungo? Eu nunca vi ninguém repousando porque comunga Jesus Eucarístico. Eu nunca vi uma pessoa que comunga assim, com repousar. Eu nunca vi. É estranho. Não estou falando que no ostensório o mistério não está ali. É o trono de Deus passando, mas eu, como na Eucaristia sou eu comungando. Se o ostensório tocar a mão no metal, que carrega o meu Deus Todo-Poderoso, transforma a vida, cura, liberta, se as pessoas entendessem que o que faz do ostensório ser o que é, o passeio do Santíssimo ser o que é, o Jesus que está lá dentro, eles não iam ficar correndo atrás do ostensório, eles iam correr atrás da Eucaristia na Santa Missa. Porque muito maior é Jesus no contato físico do que Jesus num contato de mão no ostensório ou na orla de um padre. Não que não tenha problema. Não que não tenha, porque a pessoa não possa gostar do passeio do Santíssimo. Hoje se dá mais valor em muitos movimentos do passeio do Santíssimo do que numa Santa Missa bem celebrada. Não se procura uma Santa Missa mais zelosa. Não, mas sim um passeio do Santíssimo. Cantou 30 mil músicas dentro da missa. 40 mil protestantes. Passou com o Santíssimo, põe na cabeça. Glória a Deus. Agora, o que é maior na nossa vida? O Santíssimo na cabeça ou Jesus Cristo nos meus lábios, na minha boca, chegando até meu coração e tocando a minha carne? Hoje a gente vive uma geração de pessoas que estão como a mulher no fluxo de sangue. Muita gente esbarrando, mas pouca gente tocando profundamente o Senhor. Então, quando nós entendemos o mistério da Sagrada Eucaristia, o mistério da Santa Missa, a gente para de ser simplesmente uma população dentro da igreja. A gente começa agora a ter uma união íntima com Deus. É por isso que nós temos que começar a entender que realmente necessita, que nem essa live nessa noite, para o povo entender, porque às vezes a gente não escuta nunca isso dentro de uma missa. Nem na catequese deveria se ensinar isso aqui, está sendo falado aqui, deveria ser uma coisa de material de catequese, deveria ser às vezes uma coisa falada dentro de um crisma, mas não se fala. Então, graças a Deus, né, que o Concílio Vaticano II deu a liberdade para nós leigos falarmos, e essa é a realidade. Por isso que hoje se busca o show na missa, porque não se entendeu ainda que é Jesus Eucarístico que está ali, né? Como diz São Padre Pio, se o homem soubesse, tivesse a noção, as portas da igreja tinham que ter guarda, porque senão o povo não sairia lá de dentro e ia ficar toda hora buscando a Eucaristia. Você acha hoje que nem o Papa Bento XVI dizia, por que hoje você vê tantas pessoas depressivas, tantas pessoas vazias, porque não buscam o quê? A confissão e não buscam a intimidade na Eucaristia. A confissão que tira o pecado e a Eucaristia que sela o Deus na alma do homem, né? Então, hoje, essa necessidade que nós temos, né? De realmente reencontrar o sentido que é a Santa Missa, o sentido realmente do que é a Sagrada Eucaristia e que é Jesus que está ali, né? Porque senão, se haveria tanto respeito. Quando a pessoa vai diante de Jesus no ostensório, tem tanto respeito, mas quando vai diante de Jesus Eucarístico, não tem tanto respeito, né? Então, exemplo, quando São João acaba de ter toda a visão do Apocalipse, o anjo, ele vai diante do anjo, quer se ajoelhar diante do anjo, o anjo diz assim, não, diante de mim não, nós somos como irmãos. Diante de Deus e de Jesus, todo joelho se dobra. Então, naquela hora ele já faz a reflexão, né? Se diante de Deus todo joelho se dobra, diante de nenhum homem joelho se dobra. Eu vou falar uma coisinha aqui que às vezes escandaliza. Um dia eu fui numa missa, cheguei na missa, né? Não podia comungar de joelho, né? Mas o padre que estava na missa, era o bispo que estava celebrando, na hora que ele foi para fazer a leitura do evangelho, ele teve que ajoelhar diante do bispo. Aí eu fiquei pensando, eu como homem não posso me ajoelhar diante de Deus porque eu sou digno. Mas um padre, ele tem que se ajoelhar diante de um bispo porque ele não é digno. É estranho, não? Então, exemplo, nós temos que voltar a entender quem é Jesus. E que Jesus realmente está ali como o pão descido do céu para alimentar a nossa alma. Por isso que a gente tem que estar à luz da Sagrada Escritura, à luz da Sã Doutrina e à luz do Santo Magistério, para a gente conseguir realmente chegar nesse mistério. Já falei demais, né? Deus abençoe.
Muito bom. Eu vou abrir o microfone de todo mundo agora. Vou deixar aberto o microfone de vocês e a gente vai... Eu vou colocar as perguntas aqui. Bom, abra o microfone aí. Estou fechando, pô, em vez de abrir. Aí. Ó, vou colocar uma pergunta primeiro aqui, ó. Cadê? Uai, estava até agora aqui na tela. A pergunta era sobre a missa tridentina. Sumiu a pergunta aqui, meu Deus. Na próxima live respondemos. Ó, tem uma outra aqui que já vai ser também a mesma, né? Ó. Vocês acham que a missa tridentina seria a solução? Quem responde? Oi? Bom, eu vou responder então rapidamente aqui, ó. A missa é a solução? Não. Não, porque havia abuso litúrgico também quando era a missa tridentina, pessoal. Havia um abuso litúrgico já. Então, na verdade, não é o rito. Hoje nós temos no rito romano duas formas, né? A forma ordinária e a forma extraordinária. Na verdade, quem santifica o rito é o sacerdote, né? Então, um sacerdote santo e piedoso, ele vai celebrar bem a missa na forma ordinária e na forma extraordinária. Então, eu creio que a solução, claro, eu prefiro a missa tridentina, me santifica mais, né? Mas nós não temos aqui na diocese. Então, eu vou na missa da forma ordinária. Quem santifica a missa não é o rito. É claro que, né, existe uma preferência, mas quem santifica a missa é o padre. Então, a gente, às vezes, pensar que só a missa tridentina mudaria as coisas, se vocês estudarem como que era antigamente, antes do Vaticano II, os padres rezavam as secretas rápido, pulavam as orações secretas, então já havia abuso litúrgico. Então, eu acho que não é esse caminho. É uma coisa que é interessante, que o que aconteceu foi uma inversão. Antes, se eu também explicaria para ela, para essa pergunta, né, para quem fez essa pergunta, que a missa tridentina é nossa. Nós também celebramos o rito tridentino, né? Então, a missa tridentina é nossa, né? É também nossa, como o Celito disse. A missa, como eles chamam, né? A missa agora é o novo rito, né? Mas Caiu, será? Eu acho que caiu do carro. Quer continuar? Vai, Irineu? Não, eu falei assim, umas coisas que nós podemos ver que é interessante, no Concílio Vaticano, antes do Concílio Vaticano II, a missa tridentina, como a gente fala comum, o pessoal vivia bem a missa, mas não entendia. Hoje, entende, mas não vive bem. É uma coisa estranha, né? Então, antes se vivia um pouco melhor, né? Mas não se entendia. Hoje que era pra gente, como entende na língua vernácula, era para entender melhor e era para viver melhor. Porém, quando se mudou a língua, se perdeu o quê? A apologética de ensinar realmente o que era aquilo dentro da Santa Missa. Os padres deixaram de ensinar essa mística, muitos deles, né? E parou de falar realmente dessa centralidade eucarística. Então o homem começou o quê? Viver de uma forma audível muito melhor, que compreensão da mente, mas a compreensão da alma diminuiu, né? Então, assim, o que se precisava hoje realmente é esse fortalecimento, como nós estamos vendo aqui, de se fundamentar realmente dentro das santas missas, né? Mas se não acontecer dentro, nós leigos temos que ir fazendo isso e educando, ensinando outros, né? Ó, tem uma outra pergunta, dá para fazer mais umas duas perguntas aqui. O Carl, você voltou aí, tá ouvindo? Agora cheguei, que era aí do... Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como fazer uma boa ação de graças? Uma boa pergunta essa, viu, pessoal? Quem vai? Irmão, Hélio, Carl. Bom, então deixa eu
fazer uma pequena colocação em cima dessa pergunta, aí depois, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Como fazer uma boa ação de graça? Primeiro, se preparando, né? A Santa Missa, ela vai produzir frutos na nossa alma quando nós nos preparamos bem para ela. Então, o Santos fala, né, de uma preparação que pode ser feita até mesmo um dia antes da Santa Missa ou alguns minutos, né, antes da Santa Missa. E então chegar antes na igreja, se preparar, por causa que a preparação do início, né, vai ajudar muito nesse momento da ação de graças. Então, a ação de graças, ela é necessária o quê? Quando a gente for comungar, fechar os olhos, né? São Luís até faz um ensinamento bem interessante. Ele fala para a gente primeiro se unir a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi aquela que fez a mais bela ação de graças, né? Sempre quando eu falo desse assunto, eu até falo que a Virgem Maria teve a sua ação de graça durou 9 meses. Então a gente se une a Nossa Senhora, pede a ela, né, a graça dela colocar em nós o seu sentimento, o seu coração, a sua alma que engrandeceu a Deus, como o próprio São Luís fala no tratado, e ali receber Jesus, e ao receber Jesus, nos interiorizar e falar com Ele. Como é que eu vou convidar alguém para vir na minha casa, vou receber alguém como hóspede e não vou dar uma atenção? Então, principalmente Jesus, que é o hóspede dos hóspedes, né? Que é o hóspede, o doce hóspede da nossa alma. Então, ali naquele momento, falar com Deus, abrir o coração, adorar Jesus, né? Enfim, é mais ou menos por essa linha aí. Sim. Muito bom. Vai lá, irmão, você está muito quietinho aí, ô Templário? A frase de São João da Cruz é uma frase que cabe muito bem dentro da ação de graças, né? A alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Então, a ação de graças é você ter uma intimidade profunda com Deus, Jesus eucarístico, né? Você se torna templo vivo de Deus, como o Hélio bem colocou. Nossa Senhora foi aquela que viveu uma ação de graça mais prolongada. Imagina, 9 meses ela gestou Jesus Cristo no seu ventre. Uma ação de graça, então, na verdade, tudo que ela fazia, desde lavar as louças, a buscar a água no poço, coisas cotidianas da vida judaica, como muito bem colocou aqui no judaísmo o diácono Cal, ela fazia ação de graças com Jesus Cristo presente nela. A ação de graças mais profunda e mais demorada que já existiu foi a bem-aventurada Virgem Maria. Ela é o exemplo da ação de graça por excelência. E aí entra também a realidade profunda que os santos também viveram essa união. Muitos santos tiveram a experiência na ação de graças, do seu corpo pegar fogo, como Santa Catarina de Sena, como a própria Santa Madalena de Paz, onde tinha que colocar panos gelados sobre o seu corpo, mostrando ali o sobrenatural acontecendo. A ação de graças é um momento onde o homem é divinizado, uma palavra muito usada na Igreja Oriental. O homem é divinizado, nós nos tornamos ali o mistério profundo de Deus, nós participamos. A carta de São Pedro vai falar da natureza divina. Aonde nós participamos por excelência da natureza divina? Eu vos pergunto, filhos amados da Igreja. Participamos por excelência da natureza divina quando comungamos. Quando comungamos na igreja, não é no drive-thru, não é no delivery eucarístico, as heresias que se instauraram pelo covidão, pelo coronavírus, que saiu agora distorcendo, fragmentando. Meu Deus, quantas aberrações! Que aconteceu agora porque perdeu a noção de zelo, de profundidade. O sacerdote dizia, São João Crisóstomo é um homem que tem que ter 1000 olhos para estar atento a todo o movimento. E nós olhamos agora uma cegueira instaurada em tantas realidades, vão criando cada coisa, cada situação, máquinas para distribuir Jesus Eucarístico. Meu Deus,
nós perdemos totalmente a noção das coisas, porque nós não temos mais a profundidade na intimidade. São Pedro Julião Emarle vai falar o que é mais importante, a missa ou a oração? E ele vai falar a oração. Estamos falando de ação de graças, estamos falando de uma oração profunda. Após a comunhão, nós perdemos a vida de oração e por isso não entendemos a Santa Missa, não compreendemos e vai vendo aí esse monte de quimeras que vai se cometendo em nome de Deus. Em nome do Deus é amor. Em nome Deus é misericórdia. Então, vai encaixando todo tipo de heresia, aberrações e etc. Temos que viver aquela passagem, né? O Salmo, o zelo pela tua casa nos consome. É uma coisa que a gente precisa pedir muito para Deus, né? Voltar esse zelo, sobretudo esse zelo eucarístico. Bom, pessoal, eu acho que, né, tinha bastante pergunta, mas vai ter que fazer como o Diácono Cal falou, vai ter que ser 2, 3, 4. Eu acho que da próxima live, Celito, eu acho que seria interessante na próxima live a gente fazer uma live mais curta, com uma abertura maior de perguntas e respostas. Pode ser, a gente pode fazer uma live mais para isso, para responder as perguntas mesmo, muito bom. Ô, Cal, seu áudio está um pouquinho ruim, mas manda ver, fala para nós aí as suas considerações finais. Infelizmente, né, eu estou num local muito distante, mas não teria mais o que falar, né, de tantas palavras sábias, né, que foram tiradas das escrituras, que foram tiradas dos documentos magisteriais, da tradição. Mas eu queria lembrar Fátima, a paixão. O anjo aparece e dá a Eucaristia para eles. Eu dar a Eucaristia, assim, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Né? É da maneira que o anjo de Deus, o anjo de Portugal, aparece aos chorinhos, dá a Eucaristia para eles e ensina eles a rezarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não adoram, não esperam e não vos amam. Então é bem isso que nós estamos vivendo. Vamos acreditar, vamos lá, vamos... Bom, amém, então. Bom, pessoal, acho que a gente pode já... Deu 1h38 de live, né? Eu considero essa live, meu Deus, o que foi isso, né? Muito frutuosa. O Robson acompanhou daqui, junto comigo, está falando aqui. Live de um conteúdo espetacular. Eu vou até assistir de novo, né? Para pegar mais o conteúdo que vocês falaram aí. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Nós vamos divulgando aí a próxima live, tá? Nós vamos conversar. Essa dica do Irmão Trovão foi ótima, de fazermos uma live com mais participação do pessoal, né? Respondendo as perguntas. E nós avisamos aí. Acompanhem nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Tem lá agora o Instagram dos Amigos da Cruz, né? Vai ter foto dos Amigos da Cruz, vai ter em breve lives por lá também. Então vai ser um local ali dos Amigos da Cruz mesmo, né? E todos nós que estamos aqui somos esses amigos da cruz, que moramos na cruz e aguardamos um dia a ressurreição de nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam. Eu não sei se o irmão, o Hélio, o Cal, quer falar alguma coisa. O Irineu caiu de não voltar mais agora. Também, Celito, eu só queria... Não, pode falar, irmão, senhor. Não, eu não tenho nada para falar, já falei demais. Tá, eu só queria agradecer, né? Para mim é sempre uma alegria muito grande poder estarem com os senhores, ouvirem aquilo que Deus tem para falar ao meu coração por meio de vocês, né? Gratidão também a todo o povo que acompanhou. Eu vi aqui que tinha muitas pessoas conhecidas, amigas, acompanhando a live. Sejam bem-vindos. Vocês também são
esses amigos da cruz. E nesse momento que nós estamos vivendo de luta, de pandemia, de tantas realidades difíceis, né, que esse seja o encontro realmente dos amigos da cruz, né? Nós abrimos, expandimos uma realidade que não é só de nós quatro, mas todos vocês também que estão assistindo a live, que estão participando, sinta-se um amigo da cruz e que nesse momento de reencontro nosso seja um momento de fortalecimento da nossa fé, né, para nos dar força, dar coragem e perceber que não estamos sozinhos, né? Que às vezes a gente está aí lutando, poxa, mas eu estou sozinho, e nesses momentos da live a gente vê que os amigos da cruz pensam da mesma forma, pensam como a igreja pensa, e enfim, né? E querem fazer a vontade de Deus. Então, é sempre uma alegria para o meu coração poder participar da live com os senhores e com todo esse povo maravilhoso que nos acompanhou. Deus abençoe a todos. Ó, vai ter Amigos da Cruz presencial lá em Lagoa da Prata, hein? Já se preparem, pessoal, viu? Nós já vamos fazer o Amigo da Cruz em Lagoa da Prata. Marcos Paulo já vai marcar a data pra gente lá. Ótimo. Irmão, uma alegria estar com você. Hélio, alegria. Cal, cara, obrigado pela aula de vocês e sempre é muito bom estar com vocês. Obrigado pela companhia de sempre. Cal, será que você consegue dar bênção? Consigo, sim. Eu que agradeço, Celito, Hélio, irmão, Irineu, que já pousou no espírito aqui. E também, cara, os irmãos que estão aqui acompanhando, o Hélio disse muito bem, todos somos irmãos da cruz, né? Amigos da cruz, né? Então, todos que acompanham são amigos da cruz. Eu quero mandar um abraço a Cátia Amorim, pessoal de João Pessoa, que disse aí, Carlos, nós te amamos. Eu também amo muito João Pessoa, todos os amigos da cruz que estão aqui. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Imaculada Conceição à Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria, amigos da Amém. Graças a Deus. Salve Maria. Salve, Bicho, salve. o Cal já saiu. Salve Maria. Abraço a todos. Deus abençoe. Salve, Maria. Tchau. Vamos embora.